Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos, muita paz a todos. Meu nome é Roberto Caldas e esta é a exposição de número 18 da série Espiritismo e Libertação Animal, aqui pelo MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, que tem por objetivo facilitar o acesso do movimento espírita a uma miríade de recomendações dos espíritos e da ciência sobre a necessidade de renovação dos hábitos que prejudicam os animais e, consequentemente, toda a humanidade e o planeta e o meio ambiente. E por falar em recomendações, fica aqui o convite para que todos visitem o site do MOVE, conheçam os artigos, os cards, que são mini artigos, conheçam também o nosso catálogo de referências doutrinárias, são quase 200 referências dando conta diretamente sobre a questão da ética animal espírita, referências estas todas contidas na obra espírita básica, ou seja, Kardec, Chico, Divaldo, Emmanuel, Joana, André Luiz, os mentores de André Luiz, enfim, uma universalidade de espíritos e de almas que contribuíram e muito para o enriquecimento desse nosso tesouro incrível que é a doutrina espírita e que precisa ser levado a todos os cantos do planeta. Convido a todos para que sigam o Move nas redes sociais também, sigam o nosso canal do YouTube. Lá nós temos farto conteúdo, os Move Talks, os programas de debate, as palestras, enfim. Sigam e aproveitem. Conheçam o conteúdo do Move sem moderação alguma. E fica aqui também o nosso bem, as nossas boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que não são espíritas, que não são vegetarianos, que não são veganos, mas que desejam dar um passo adiante no conhecimento de todo o universo que cerca a questão da exploração animal. Saibam vocês que contam e muito com o apoio do MOVE nesse sentido. Então sejam todos muito bem-vindos. Caros amigos, caras amigas, começamos aqui trazendo Emmanuel na sua obra O Consolador, questão número 27. E Emmanuel é muito claro, como sempre, muito direto. Ele fala que a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Esta é a referência número 15 do catálogo de referências do MOVE. Porém, trazendo aqui para essa conversa a Joana de Ângeles, nossa querida psicóloga e ecóloga sublime, Joana diz que a agressão ecológica, em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida, demonstra que o homem, em nome da sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. Isso está na obra O Homem Integral, discografia de Divaldo Franco, e é a referência de número 23 do catálogo do MOVE. Meus amigos, as primeiras perguntas dessa rápida exposição de hoje, não estaríamos riscando, Emmanuel fala do livro divino da natureza, não estaríamos nós riscando, rasgando as páginas deste livro divino, como se fôssemos crianças levadas? Independentemente de sermos veganos, espíritas, seja lá qual for o credo religioso, como estamos nos comportando em relação à natureza, em relação a esse livro sublime que é a natureza? Nós somos leitores atentos, proativos, gratos a essa criação divina sublime que é a natureza no planeta Terra, representados pela sua flora e pela sua fauna? Ou somos aqueles que agem exatamente como descreve a nossa querida Joana de Ângeles, como sendo o homem que, em nome de sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se por não saber usá-la conforme seria de desejar? Onde estamos nós? Qual a nossa posição diante de livro tão sublime? Meus amigos, minhas amigas, é tempo de atender
o chamado sagrado. Estamos vivendo momentos decisivos da transição planetária. Transição planetária. A Terra vem galgando patamares evolutivos ao longo dos tempos. Já fomos planetas primitivos, uma situação bastante áspera. No momento atual, estamos no nível de um planeta de expiação e provas, com tudo o que vemos por aí em termos de manifestações da ignorância, das trevas e do mal, planeta fora. E estamos caminhando, já na transição propriamente dita, rumo a um mundo de regeneração, um mundo de convalescença, de recuperação. Ficaremos aqui, nesse mundo novo, ou talvez tenhamos de mudar de casa, mudar de mundo, para repetirmos uma série de lições cujo conteúdo estamos esquecendo, muitos de nós esquecem ao longo dos milênios. Se ficarmos nesse mundo novo que está aí, mundo de regeneração, como gostaríamos que fosse a nossa casa? Como nós desejaríamos que fosse nosso condomínio planetário? É outra pergunta muito importante de ser feita e ela está conectada de forma direta ao título da nossa exposição de hoje. É tempo de atender o chamado sagrado. Vamos citar aqui, dando continuidade, alguns poucos irmãos animais. Poderíamos falar horas, semanas, meses, anos da biodiversidade animal em nosso planeta Terra, mas vamos colocar aqui rapidamente, despretensiosamente, as características sublimes de 3 irmãos em especial do reino animal. E aqui, meus amigos, eu já convido vocês a procurarem ver nessas características sublimes se não existe ali já um chamado sagrado à ação. Vamos lá. A onça. A onça tem olhos que parecem penetrar na alma e suas cores são pinturas lindas, projetadas, meus amigos, nas alturas e corporificadas aqui no nosso planeta. A nossa irmã onça. O jacaré, o nosso irmão jacaré, é um digno remanescente das feras gigantes que habitaram nosso planeta há milhões de anos. E as formas do jacaré também são sublimes. Os detalhes de sua couraça, por exemplo, são primores da genética celeste. O nosso irmão boi. Ele traz na expressão do olhar a calma e a paz de que o planeta tanto necessita. A calma e a paz de que o planeta precisa de um jeito comparável àquele andarilho que está no deserto sedento, já não tem uma gota de saliva na boca, ele está todo seco em busca de água. A calma e a paz do boi, dos irmãos bovinos, é a água de que o planeta tanto necessita nesse momento árido de nossa existência. Amigos e amigas, sim, é tempo de atender o chamado sagrado. A referência de número 123 do nosso catálogo de referências do MOVE, que está lá no site eticaanimalespírita.org, também é uma obra de Emmanuel, o livro do seu mesmo nome, Emmanuel, no seu capítulo 17, sobre os animais. Diz o nosso querido benfeitor: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Meus amigos, aqui fazendo um gancho para uma outra fala do benfeitor, na referência de número 54 do nosso catálogo, Emmanuel fala que os reinos da natureza isso está em O Consolador, os reinos da natureza estão mais sob a responsabilidade direta dos homens que propriamente dos espíritos. Vejam só, hein?
Razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizeram em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Meus amigos, nessa fala de Emmanuel é preciso sublinhar, deixar em negrito, colocar em caixa alta a palavra responsabilidade. Os reinos da natureza, segundo o querido benfeitor, estão mais sob a responsabilidade direta dos homens do que dos espíritos. Nesse sentido, anteriormente destacamos então os nossos 3 irmãos animais e poderíamos falar de uma maneira poética de tantos outros irmãos lindos que povoam a nossa natureza tão castigada aqui do planeta Terra. Mas, pegando o gancho do destaque que demos para aqueles 3 irmãos animais, vamos aqui então ir um pouco mais a fundo, trazendo esses irmãos animais para a realidade que o planeta vive hoje. A irmã onça, suas patas queimadas, meus irmãos, pelos incêndios do Pantanal, não poderiam ser consideradas um amargo chamado da natureza, lembrando a nós, humanos, de nossa responsabilidade para com estes irmãos? O irmão jacaré, que morre de fome por conta do Pantanal devastado ou morre pelo fogo, não seria também um outro chamado áspero à nossa razão e ao nosso bom senso neste planeta? O irmão boi, que caminha para o abatedouro, tendo atrás de si um rastro imenso de dor e de sofrimento, e também um rastro imenso de destruição do meio ambiente pela indústria exploradora da pecuária, não poderia ser considerado também um outro chamado gritante da natureza à ação? Um outro chamado urgente, doloroso a nós, seres humanos? Os humanos, sim, os humanos que vivem em comunhão com a natureza, os nossos irmãos indígenas, por exemplo, por sua carência, neste momento em que a natureza é devastada pelos incêndios no Pantanal, na Amazônia, incêndios esses que vêm se repetindo ano após ano de uma maneira lamentável. Estes irmãos de caminhada, os humanos que vivem nessa relação bonita, nessa relação empática com a natureza, também não seriam chamados vivos à nossa responsabilidade, ao nosso bom senso e à nossa razão e à nossa ação, sobretudo? Meus amigos, minhas amigas, são perguntas que precisam de uma resposta cada vez mais urgente. Nós não podemos nos furtar a esta análise, não podemos mais. E, de novo, movimento espírita, os espíritas, os vegetarianos, os veganos, que se nutram de energias para seguir levando adiante esta ideia, esta causa tão importante, e também aqueles outros irmãos que, como eu falei no início, não são vegetarianos, não são veganos, ainda consomem os derivados, os produtos, a carne, seus derivados, e que pertencem a outros credos religiosos, ou talvez nem tenham nenhum credo religioso, sejam ateus, agnósticos, enfim, todos, sem exceção, necessitamos refletir e muito, de forma urgente, sobre essa temática e partir destemidamente para a ação. Meus amigos, Joana de Ângeles, a nossa sublime ecologista, Joana é craque na psicologia, mas ela é também, isso está aqui no nosso catálogo de referências do MOVE, que não nos deixa mentir, tem lá inúmeras referências de Joana de Ângeles, atacando de forma amorosa e direta a questão dos cuidados com flora, fauna e o nosso meio ambiente.
Joana, na referência de número 108, o livro Garimpo de Amor, fala da ação que deve seguir ao atendimento do sagrado chamado do qual estamos falando aqui nessa despretensiosa exposição. Com a palavra, Joana, os exemplos nobres e de desprendimento de alguns podem estimulá-las a vir para o campo de ação, aumentando o número dos que laboram pelo bem e se interessam pela mudança do meio social, a fim de que o mundo se torne mais benévolo, o ar mais puro, as águas, florestas e animais sejam preservados no seu habitat, direito que lhes é outorgado pelo Supremo Criador. Segue, Joana. O amor também expressa os objetivos essenciais da criação, que é resultado de um ato dele derivado. Quem perturba a ordem e se compraz no enriquecimento, Joana toca na questão dos cifrões, do lucro, dessa ambição maluca que move a indústria da exploração do meio ambiente, a indústria da carne. Quem perturba a ordem e se compraz no enriquecimento enquanto atenta contra a natureza, não se ama, nem a ninguém ama. Os onzenários, os déspotas, os devastadores da flora e destruidores da fauna perderam a direção da vida e emaranharam-se no aranzel da desmedida ambição, autodestruindo-se sempre que investem contra as manifestações sencientes que existem. Meus amigos, Joana está nos dizendo aqui que nós perdemos o contato com a torre de controle cósmica, a torre de controle do Cristo, quando nos deixamos perder a direção da vida no terreno destrutivo da exploração da natureza, da exploração dos animais, das águas, das florestas, enfim. Joana dá um recado reto aqui. Não tem outro caminho que não seja a ação, que não seja a reflexão. E Joana é muito firme nesse sentido. Meus amigos, falar da causa da defesa do meio ambiente, falar da causa da ética animal espírita, e aqui eu convido a todos para que explorem sem moderação o site do MOVE, do Movimento pela Ética Animal Espírita, para que entendam com mais profundidade a importância do tema. É preciso falar sobre a questão propositiva. Sim, porque não basta falarmos, apontarmos os erros, os desenganos, as ilusões de um planeta mergulhado na questão da ambição. Sim, porque a indústria da ambição, os lucros, os cifrões movem toda essa indústria da carne, da exploração animal que nós vemos aí, e usam sim os recursos do marketing para nos manter, digamos, iludidos de que por trás daquela bandejinha de bife que nós pegamos, nós não, que muitos ainda pegam no supermercado e que precisam ter a chance, precisam receber o conhecimento, receber a informação de tudo o que existe por trás daquela bandeja de bife. É preciso tomar dessa consciência, é preciso então partir para a ação e buscar as ações necessárias, buscar as orientações, buscar as recomendações que existem aos montes na própria doutrina espírita. Como, por exemplo, meus amigos, na obra Conduta Espírita, de Valdo Vieira, do nosso querido irmão repórter da espiritualidade, André Luiz. Tem um capítulo na obra Conduta Espírita chamado Perante os Animais. Esse capítulo, aliás, o livro em si, ele traz uma série de recomendações muito diretas sobre
diversos temas da vida do ser humano hoje. Esse capítulo em especial, Perante os Animais, traz diversas propostas colocadas de maneira simples, direta, muito tranquila de serem executadas de forma imediata, sem esperar, sem grandes elaborações, fazendo todo o nosso possível, tudo que estiver ao nosso alcance. E de novo, de nós, movimento espírita, e também de todos aqueles irmãos que não são do movimento espírita, que são de outros credos, que não têm credos, que ainda consomem produtos animais. O MOVE, meus amigos, minhas amigas, abraça a todos vocês de uma maneira, sim, extremamente carinhosa, extremamente amorosa, respeitosa. Por quê? Porque o Cristo nos ensinou que não podemos jamais defender uma causa plena de amor usando recursos outros que não sejam o amor. Jamais podemos militar numa causa que advoga a concórdia e a fraternidade agindo de forma descortês ou não fraterna com irmãos que não estão no mesmo campo de entendimento que nós. Então, meus amigos, sejam todos de novo sempre muito bem-vindos. Venham até o MOVE, interajam conosco, busquem mais conhecimentos, vamos juntos promover as ações que estão aqui, nesse capítulo Perante os Animais, do Conduta Espírita. Uma delas, eu trago aqui, são várias, diz que apoiar, quanto possível, os movimentos e as organizações de proteção aos animais através de atos de generosidade cristã e humana compreensão, ou seja, apoiar, dar a nossa força, fazer todo o nosso possível por estes movimentos que defendem os animais. E aí André Luiz complementa dizendo que os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade perante a lei. Uma outra coisa, e esta sim, meus amigos, um convite, uma série de ações direcionadas diretamente ao movimento espírita, está contida no nosso convite. Está lá no site do MOVE, eticaanimalespírita.org, nosso convite. É um verdadeiro tratado de ações que podem ser implementadas amanhã em todas as casas espíritas, em todos os centros espíritas do mundo e que dizem respeito à questão da ética animal espírita. Por exemplo, são muitas. Poderíamos falar horas aqui sobre essas ações. Uma delas, aqui, só como um petisco, que os centros espíritas realizem ações sociais de amparo aos animais em situação de rua, assim como realizam aos humanos. É uma de tantas ações nobres que podem ser implementadas de imediato pelo movimento espírita. Se você não é espírita, não tem problema, estimule aí no seu credo religioso ações semelhantes. E aí por isso essa sinergia, essa conexão interreligiosa é tão importante porque, humildemente, nós podemos contribuir com ações para o movimento espírita, mas que também podem transcender o movimento espírita, atingindo outros credos religiosos. E assim, meus amigos, acelerando o resultado que tanto desejamos, que é o fim da exploração animal no planeta Terra. Finalizando então, para aqueles que são reencarnacionistas, meus amigos, uma outra pergunta. Faz sentido essa rotina de agressões, de explorações e de extermínio para com os animais? Não faz. O prejudicado de tudo isso que estamos fazendo podem ser nós mesmos, que aqui poderemos reencarnar ainda outras tantas vezes nesse planeta e ao reencarnarmos aqui teremos como moldura um planeta com a natureza em frangalhos e com ainda bilhões de animais sendo sacrificados anualmente para a satisfação dos nossos caprichos. Trilhões, se considerarmos os nossos irmãos das águas, os peixes. É tempo de atender o chamado sagrado. Atender, meus amigos, minhas amigas, o chamado do Cristo é urgente.
Do contrário, entraremos num mundo novo, um mundo de regeneração? Sim, um pouco mais espiritualizados. Entraremos em recuperação, em convalescência. No entanto, de novo, como já mencionei, entraremos num mundo novo com o planeta em cacos, com um meio ambiente devastado para que florestas, pantanais e outros biomas reduzam-se a pó para que pastos, plantação de soja, milho para alimentação da indústria pecuária surjam. Então não é este o planeta que desejamos. Com certeza não, não é. Ouvir o chamado da natureza. É o Cristo e seus prepostos falando. E um dos prepostos, talvez o maior de todos, nosso irmão Francisco de Assis, que chamava a natureza, flora, fauna, vento, sol de irmãos. Quão importante é voltarmos as nossas almas para esses ensinamentos tão simples e imediatamente partir para a ação. Como é importante, como o planeta precisa disso, de forma imediata. Agir, meus amigos, minhas amigas, agir imediatamente, com amorosidade, com respeito, com não violência. Queridos amigos, queridas amigas, votos de muita paz, muita reflexão e de muitas mudanças, de muitas ações no bem de todos os seres humanos e não humanos desse planeta. Muita paz a todos e até a próxima.